Boa tarde, pessoal. Esse é um vídeo de teste, né? Como primeira tentativa da gente fazer as aulas virtuais. Vamos começar revisando o segundo ano, que é o conteúdo de temperatura. Temperatura é o grau de agitação molecular e isso tem relação com a energia cinética média das moléculas, né? Isso a gente falou em sala de aula, né? Quanto maior a energia cinética das moléculas, mais rápido elas vão bater e vão vibrar essa estrutura cristalina do material. E isso vai aumentar a sua temperatura. Então, a temperatura é a medida de agitação molecular ou medida da energia cinética média das partículas que compõem o material. Bom, os corpos estão então em constante movimento. Esse movimento é devido a uma energia chamada de energia térmica, que a gente chama de calor, que está contida dentro desses corpos, né? Então, a gente também conversou que não existe frio, o que existe é a ausência de calor. Um corpo com maior temperatura tem mais energia térmica, mais velocidade, maior energia cinética e, portanto, tem mais calor. Assim como que um corpo frio, ele tem menor energia cinética, então, na verdade, ele tem menor quantidade de energia térmica. Por isso que o frio não faz sentido a gente falar em frio, apenas em calor. Bom, como é que a gente mede a temperatura? Então, como a gente falou em sala de aula, a gente usa para medir temperatura, nós usamos os termômetros, né? E esses termômetros, eles têm alguns tipos. Alguns tipos deles eu vou mostrar aqui para vocês agora. Primeiro tipo de termômetro que é muito comum são esses termômetros de ambiente que estão dentro de casa, em algumas residências, em alguns locais de câmara frigorífica. Outro tipo de termômetro muito usado são esses termômetros industriais, que são para altas temperaturas, e eles utilizam mecanismos diferentes de medir temperatura. O termômetro mais conhecido pela gente é o termômetro clínico, que hoje em dia nem pode mais ser usado esse da foto, que é o termômetro de mercúrio. Bom, um equipamento que está muito em alta agora é esse chamado pirômetro, né, que ele mede a radiação emitida pelo material. E, obviamente, que vocês estão vendo muito esse tipo de termômetro nos aeroportos, porque você não precisa encostar na pessoa para medir a temperatura. Então, esses termômetros têm um nome especial, chamado de pirômetro. Eu quis trazer esse dispositivo porque, com certeza, ele vai estar esse ano em questões do Enem, em questões de vestibular, uma vez que é novidade para algumas pessoas, né? Como é que funciona o termômetro? Ele tem um bulbo, um material que é colocado dentro dele, por exemplo, o mercúrio, que é um ferro em estado líquido, um metal em estado líquido, e esse mercúrio vai sofrer uma dilatação, né, devido ao aumento ou uma contração devido à diminuição da temperatura, e existe uma escala, então esse X aqui é a escala, né, que ele mede o quanto isso aumentou de volume ou diminuiu de volume. E com isso a gente consegue medir diretamente a temperatura. Nós temos um outro tipo de termômetro aqui, que é o termômetro de gás, né? Ele funciona a volume constante. Então, eu coloco essa parte do material em contato com a substância, geralmente é para determinar a temperatura de algumas substâncias que estão muito frias, né? Apesar de que eu falei para vocês, né? O frio não existe, mas com baixa temperatura, então. E a gente coloca essa parte em contato e faz essa medida indireta da temperatura, uma vez que a gente usa a equação de Clapeyron. Então, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa, mas a gente tem uma variação de pressão dentro desses bulbos, e essa variação de pressão nos dá a medida de temperatura que a gente precisa. Bom, eu tenho então algumas formas de medir temperatura. Eu meço a temperatura sempre de forma indireta. Eu posso medir através do volume de um líquido, no caso de um termômetro clínico, um termômetro de mercúrio. Eu posso medir o comprimento de uma barra. Um termômetro muito usado para isso é um termômetro de lâminas bimetálicas. Ou então eu posso medir também a resistência elétrica de um material, que a resistência elétrica de um material depende da temperatura. Então, medindo a resistência elétrica, eu consigo saber qual é a temperatura desse material. Isso é muito comum nos termopares, que estão dentro de geladeiras e de condicionadores de ar. Bom, dentre as escalas que nós vimos, nós temos a escala Celsius, que é muito usada no nosso país, ponto de fusão a 0 graus, ponto de ebulição a 100 graus. Temos também a escala Fahrenheit, que é muito usada em países como Estados Unidos e Inglaterra.
onde eu tenho como ponto de fusão do gelo 32 graus Fahrenheit e ponto de ebulição da água 212 graus Fahrenheit. Nós temos também a escala chamada de escala absoluta ou escala do Sistema Internacional, que é a escala Kelvin, que é uma homenagem a William Thomson, que era o famoso Lord Kelvin. Nesta escala, o zero absoluto, que seria o 0 Kelvin e não grau, né, só para relembrar, ele equivale a menos 273,15 graus Celsius. Obviamente que o ponto de fusão do gelo é 273, aqui tá 0,15, mas em sala de aula a gente usa 273, porque vocês não usam calculadora. E o ponto de ebulição da água é 313,15 ou 373, como a gente fala em sala de aula. Se eu quiser converter de Celsius para Kelvin, é só somar essa temperatura em Celsius mais 273. Nesse caso aqui tá como exemplo 273,15, mas é só fazer mais 273. Então, eu tenho em Celsius, por exemplo, 20 graus Celsius, somo mais 273, 293 Kelvin. Bom, como é que a gente faz a conversão entre escalas? A gente usa o teorema de Thales, eu ensinei a fazer em sala de aula. Depois a gente vem e simplifica, né? A gente pode usar essa chamada de regra prática. E a gente então vai ter TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Esta equação sempre se usa de duas em duas, como aqui no exemplo, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Estou usando essa junto com essa. Se eu quisesse saber de Celsius para Kelvin, era usar essa junto com essa. Então, vai ficar, se eu tiver um valor em Fahrenheit, substituo esse valor em Fahrenheit, diminuo de 32, divido por 9 e multiplico por 5, vou achar o valor em Celsius. A gente também falou rapidamente em sala de aula da variação de temperatura em graus Celsius e a variação de temperatura em graus Fahrenheit, assim como porque a variação de temperatura em graus Celsius e Kelvin não precisa estar aqui, porque elas são iguais. O ΔTC é sempre igual ao ΔTK, porque essas duas escalas têm a mesma graduação, tem 100 partes cada um, certo? Então, a relação que a gente mais usa é a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Bom, isso aqui só serve para variação de temperatura. Cuidado, quando eu quiser saber a temperatura mesmo, eu vou usar essa aqui de cima. Bom, esse foi o primeiro vídeo só pra gente testar. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou tentar fazer um vídeo com a resolução de alguns exemplos, para relembrar.